trazer moda para cá, começando pela era da cultura oral, quando a gente vai ter algo que eu estou chamando aqui de a moda antes da moda. Por que eu estou chamando isso de moda antes da moda? Porque a gente não tem aqui nenhum caráter simbólico ainda, né? Aqui a moda ainda não encontra um contexto cultural em que ela pudesse atuar como linguagem, como sistema. Então aqui a gente está falando da moda meramente como vestimenta, né? Muito ligada ao corpo, muito próximo ao corpo, muito ligada ao movimento, aos movimentos que esse corpo desempenhava, muito baseada na funcionalidade, né? Então é para proteger, é para esquentar, né? É para potencializar certo comportamento, muito dependente do contexto que oferecia materiais, né? Então materiais que vinham, como sempre vieram, né? Da natureza e que, a depender da região, da época do ano, do domínio técnico do grupo, do clã, vai favorecer que a roupa fosse de um jeito ou de outro, né? Então aqui você tem um revestimento simbólico muito rudimentar, né? Você vai ter elementos simbólicos? Sim, mas você não tem ainda uma moda que a gente possa pensar ela como sendo propriamente simbólica, né? Até porque o simbólico no vestuário vai aparecer muito mais nos acessórios antes do que nas roupas, né? Então a gente está falando aqui de uma moda que eu estou chamando de antes de moda. Até porque se a gente for considerar a compreensão de moda que vem do autor Gilles Lipovetsky, de quem vocês já devem ter ouvido falar, como ele chama moda de um sistema, né, ligado ao consumo, aqui a gente está falando de alguma coisa muito anterior a isso, tá? Enfim, estamos falando aqui no geral de uma época de uma cultura bastante rudimentar, portanto ainda sem que a gente pudesse chamar isso efetivamente de moda. Dando salto para a segunda era cultural, a era da cultura escrita, a gente vai ter aqui a moda técnica e diferenciadora. Então, quando a gente pensa já no advento da escrita com alfabetos, você já tem aqui elementos de desenvolvimento técnico, de complexidade social, que vão trazer para a moda outros sentidos. Veja, é aqui que a gente vai ter, por exemplo, a ideia de um desenvolvimento, né? Ou seja, não é só fazer a roupa, eu amarro no corpo, né? Eu junto pedaços, não, eu desenvolvo, né? Já tem aqui uma ideia de processo, por exemplo. Então você vai ver aqui o domínio e o aperfeiçoamento de algumas técnicas, né? Então, as tramas, né? A ideia de você produzir fios, né? De modo que você vai poder fazer tecidos. Então, vejam que já tem uma mudança muito significativa em relação à era anterior, né? É aqui que está o início de uma simbolização sistêmica na moda. Então, aqui você começa a ter roupas que vão diferenciar grupos sociais, né? Então não é só porque a minha região oferece esse tipo de pele que a minha roupa me caracteriza como sendo um morador daqui, como na era anterior. Não, a região que eu estou domina uma certa técnica e a gente já tem algum padrão estético que vai se refletir nessa produção de indumentária e isso significa os meus valores. Isso tem algum significado. Então, a moda passa aqui, repito, a ter um significado sistêmico, né? Ela passa a ser ali um sistema que mobiliza significados. Como eu já disse, é a época em que a moda começa a ter elementos de diferenciação social, né? Então aqui a gente já está falando da moda como um instrumento que vai diferenciar, por exemplo, homens de mulheres, né? Durante muito tempo a moda não distinguia homens de mulheres. A mesma roupa era usada pelos dois grupos. Aqui você já vai ter uma divisão mais clara entre homens e mulheres, né? Entre pessoas que comandam e pessoas que obedecem, por exemplo. Então você tem uma moda, pensando, por exemplo, em senhores e escravos, né? Claramente a moda serve a essa distinção. Repito, não simplesmente porque o senhor tem um certo tipo de comportamento e o escravo tem um outro tipo de atividade, mas porque essa roupa precisa significar essa diferença, essa posição, essa relação.
E aqui a gente começa a ter a assimilação de elementos indumentários pelas elites, né? Você começa a ter, dentro dessa lógica de estratificação, alguns grupos percebendo que faz sentido ou é importante trazer na roupa, na forma de vestir, a simbologia do lugar que ocupa, tá? De qualquer maneira, ainda estamos falando aqui de uma moda bastante diferente dessa que a gente conhece hoje, bastante diferente dessa que ficou no imaginário da era clássica das modas. A gente está falando de alguma coisa aqui bastante anterior, tá bom? Mas vamos lá, vamos avançar que ainda tem bastante coisa para falar aqui. Vamos entrar na cultura impressa, quando a moda, até pela cultura impressa, ter a ver com a institucionalização, quando a moda também se institucionaliza. Né? E aqui é legal perceber que ela já está em processo de se transformar em sistema. Né? Você já vai ter aqui alguns elementos que vão permitir que a moda funcione com o sistema. É aqui, por exemplo, que a gente começa a ter o acirramento da lógica da imitação e da diferenciação. É aqui que nasce a moda como sistema. Né? Como eu já falei, se a gente for pegar autores que falam da história da moda, sou obrigado a mencionar aqui o Gilles Lipovetsky, que eu acabei de comentar. Posso falar também aqui do Grant McCracken, que tem uma produção importante no sentido de compreender a história do consumo passando pela moda. Se a gente pega também, por exemplo, Daniel Roche, que é outro autor importante, um historiador importante, que vai falar da história da indumentária, eles vão colocar aqui, né, nesse momento aqui desse contexto da Europa medieval, o surgimento da moda a partir do mecanismo de diferenciação e semelhança que passa a ter, né, imitação e diferenciação, desculpa, que passa a ter principalmente entre nobres e burgueses. Né, o surgimento dessa nova classe econômica, a burguesia, essa classe social e econômica, a burguesia, faz com que a moda ganhe um impulso, porque a burguesia vai imitar a nobreza, porque quer assimilar valores da nobreza através do consumo, no caso da moda, e a nobreza, para manter a sua posição diferenciada, passa a mudar de roupa, passa a usar outras coisas, né? É aí que surge o consumo, é aí que surge a moda, quando o novo passa a valer mais do que o velho, né? Quando você passa a ter o novo e passa a ter o velho, em termos de indumentária, no significado que o novo tem, não no fato de ser efetivamente novo ou velho, né? Se hoje a gente continua falando de obsolescência programada, obsolescência embutida, vida útil de produto, descartabilidade, etc. Isso começou aqui. Isso começou aqui, na era da cultura impressa, quando o surgimento da burguesia vai favorecer esse movimento de imitação e diferenciação. Tá? Porque a gente está falando efetivamente do surgimento da moda. E eu coloco ali, né, o extremo da simbolização. Sim, porque você vai ter uma sociedade que, ao se tornar mais complexa, vai precisar, né, de recursos que representem essas diferenças. Né? E rapidamente, o universo da moda e do consumo vai oferecer o melhor suporte para essa simbolização, né, que vai demarcar os grupos sociais dentro da sociedade. Vamos pular agora para a cultura de massa, quando a gente vai ter a moda convertida em mercado. Aqui sim, a gente tem moda como a gente conhece ainda hoje, moda principalmente com a cara daquela moda clássica dos grandes estilistas, porque aqui você vai ter a moda transformada em mercado no sentido de que ela cresce, ela se potencializa, ela se populariza, ela, portanto, se massifica, ela vai ser para, entre aspas, todo mundo, né? Ela vai ser idealmente para todo mundo porque ela vai se dar dentro da cultura de massa. É a moda, então, amalgamada com o sistema capitalista, né? Ou seja, a gente já está falando aqui de produção industrial, a gente já está falando aqui de distribuições muito diversificadas, né? Então a gente está falando aqui já não a gente está falando aqui dos grandes magazines, a gente está falando aqui das maisons, a gente está falando aqui do prêt-à-porter, a gente está falando aqui
repito, da indústria, a gente está falando aqui dos catálogos de compra e venda, a gente está falando aqui de um contexto em que a moda se integra ao sistema capitalista no movimento que traz para ela velocidade, dinamismo, potência e tudo mais. É um grande processo de desenvolvimento, né? Não dá para negar, a moda se desenvolve enormemente aqui, né? Até porque logo você vai ter também o advento dos tecidos sintéticos, né? Então é uma época de grande desenvolvimento, muita aceleração, como eu já falei, e transitoriedade, né? O ritmo fica mais intenso, né? O ritmo da troca fica mais intenso. Por isso que é aqui que se consolida a ideia das estações, né? Ou seja, lançamentos com uma certa frequência, com uma temporalidade, né? E a ideia de massificação muito ligada à moda, muito ligada à moda, né? Quem tem boa memória, quem tem mais idade, quem pesquisa aspectos históricos, vai lembrar disso, né? Do quanto a gente via, e eu me lembro disso, tenho boa memória, tenho uma certa idade e gostava de prestar atenção nisso, né? O quanto as pessoas se vestiam de formas mais ou menos semelhantes, né? Então, as fotos dessa época mostram isso, né? Então, se você ia, por exemplo, a uma missa domingo de manhã, você vai ver as mulheres mais velhas muito parecidas, as mães com as crianças muito parecidas. E o que eu quero dizer com parecidos? Vestindo roupas semelhantes, na mesma estrutura de forma, no mesmo tipo de tecido, no mesmo padrão cromático, né? Então, é a moda encarnando as ideias da cultura de massa, de modo que no seu consumo e no seu uso, essa cultura se propaga, essa cultura se difunde, né? Isso tem muito a ver com moda, isso tem muito a ver com meios de comunicação de massa. Inclusive, é aqui que a moda vira conteúdo, olha que máximo. Até então, moda não era conteúdo, moda passa a ser conteúdo aqui. Hoje, né? Fulano de tal produz conteúdo, a rede social dele tem tal tipo de conteúdo. Essa ideia começa aqui, século XIX, não por acaso quando surgem as primeiras revistas de moda, né, que vão informar novas tendências, novos estilos, que vão ditar, prescrever comportamentos, estilos, etc., mas vão junto disso entreter, divertir, né? A revista é um meio de comunicação que foi pensado como uma diversão. Inclusive, vale a pena fazer uma pausa aqui. Revista, em inglês é magazine. Não por acaso o mesmo nome usado para falar das grandes lojas de departamento, os magazines. Por quê? Porque as duas coisas foram pensadas pela mesma lógica do consumo, do entretenimento, da renovação, da frivolidade. Então, da mesma forma que você, ao andar por um grande magazine, você vai ter diversidades de vitrines, e de mês em mês aquelas vitrines são trocadas, e você pode só olhar e se encantar, você pode entrar e experimentar, mas você pode também comprar. Então tem um sentido de diversão, de dinamismo, de panorama, de conhecimento, de informação, que tem também na revista, que você vira as páginas, que todo mês chega uma nova, que você pode só se distrair e saber o que está ali, se informando, mas você pode também aprender a costurar e fazer a roupa para você, ou você pode ir na loja e comprar e também ficar parecido com aquela imagem que você viu ali. Então, a revista, quando ela surge ali no século... A revista de moda, desculpa, quando ela surge ali no século XIX e cresce, né, ganha relevância, ganha crescente relevância ao longo das décadas, inclusive chegando ao século XX, ela se configura como esse lugar em que a moda vai se transformar em conteúdo, né? Conteúdo informativo, conteúdo de entretenimento, conteúdo estético, conteúdo do que se puder imaginar. Então, cultura de massa, a moda se transforma em conteúdo. É aqui que a moda vai descobrir que nos meios de comunicação ela tem um papel essencial. A hora que do rádio, que é só som, você passa para a televisão e para o cinema, que é imagem, a moda é fundamental. Porque você vai ter aí um elemento, um instrumento, você vai ter na moda um instrumento que vai cair muito bem nesse universo da imagem. A moda vai ajudar o cinema a ser mais glamuroso,
vai ensinar a televisão a ser mais divertida. A moda vai ajudar a esses meios de comunicação visuais a serem mais potentes na sua capacidade de gerar encantamento, instigar pensamentos. Por quê? Porque ela vai trazer na sua visibilidade os sentidos que os meios querem transmitir através da sua linguagem. Quando eu dava aula em curso de moda, eu gostava, e de graduação de moda, eu gostava muito de passar um filme para os alunos. Hoje aqui não faz sentido, mas fica a minha recomendação, que é um filme muito antigo, do Alfred Hitchcock, né, um diretor, um cineasta inglês de produção também nos Estados Unidos, e ele tem um filme que se chama Um Corpo que Cai, que eu sempre recomendo e gostava de passar em sala de aula, porque é um filme em que o figurino tem o seu papel narrativo muito evidente, né? E muito tempo depois de ter visto o filme, lendo uma entrevista com o Hitchcock, ele falava que escolhia o figurino dos personagens nesse filme e também a composição de cenário, etc., pensando no efeito que ele queria gerar no público, em como ele queria que o público enxergasse aquele personagem. E eu não estou falando de coisas óbvias. Eu quero que ela seja vista como uma mulher sensual, então vou botar uma roupa que destaque o corpo. Eu quero que este homem seja reconhecido como rico, então eu vou... Não é isso, isso é óbvio. Isso é óbvio, e isso foi o que primeiro permitiu que moda entrasse em cinema e televisão. Ele está falando de linhas retas, formas curvas, elementos florais, roupa com prega, roupa sem prega. Ele está falando aí de elementos muito sutis, né, na composição de um vestuário, no caso de um figurino, que vão sugerir ao público, sem que isso tenha que ser dito, quem é cada personagem. E aí eu vou dar um pequeno spoiler, que é o seguinte: o figurino da personagem principal, ele te ajuda a acreditar na mentira que ela está contando. Não vou contar mais do que isso, para quem quiser assistir o filme, não perca a graça. Não deixe de ter graça. Mas a roupa da personagem, ela é parte da mentira que ela conta. E é a roupa que vai fazer com que não só o outro personagem caia na mentira dela, como a gente, espectador, também, né? Então, a moda, ela vai encontrar ali um espaço muito prolífico, digamos assim, no cinema e na televisão, na época da cultura de massa, porque ela vai emprestar a essa produção um sem número de recursos para dizer as coisas, para transmitir as ideias ao público, né? E com isso, ao contrário, ela cresce também como mercado, ela cresce também como linguagem, ela cresce também como expressão cultural, né? Porque a hora que eu me enxergo, me projeto na tela de uma televisão, na tela de um cinema, aquela roupa eu quero para mim. Se aquela roupa significa para mim aquilo tudo, beleza, glamour, sucesso, felicidade, tranquilidade, juventude, vigor, o que quer que seja, se aquela figura representa aquilo, se aquele personagem representa aquilo, e eu quero aquilo para mim, qual é o caminho mais fácil? A roupa que ele usa. Eu vou ficar parecendo essa pessoa, né? Enfim, muito fascinante esse assunto, daria para ficar muito tempo falando disso, contando histórias disso, trazendo exemplos disso, mas eu acho que já deu para entender, né? E eu acho que todo mundo, repito, ou por boa memória, ou por experiência, ou por já ter ido procurar informação, já viu uma foto que mostre isso, né? Já pensou em algum momento nisso.